Boa noite, meus amigos e minhas amigas, como vocês estão? Espero que estejam bem. Estamos aqui para a leitura do capítulo 5 do livro A Autoridade do Crente. Bom, meus amigos, hoje eu vou ter que ser um pouquinho mais rápido na leitura por se tratar de um capítulo mais longo. Então, sem delongas, sem demora, vamos recapitular rapidamente aqui o que a gente já estudou, né? Caso você tenha caído de paraquedas nesse livro, né? Nós estamos na leitura do quinto capítulo. No capítulo primeiro nós lemos as orações de Paulo, onde aprendemos a fazer a oração que nos baliza nesse estudo, pedindo entendimento e sabedoria e revelação sobre a palavra que está sendo ministrada. No capítulo 2 nós lemos o que é autoridade. No capítulo 3, aprendemos em qual lugar nós estamos, assentados com Cristo. No capítulo 4, nós aprendemos a desfazer o poder do diabo. E no capítulo 5, o que nós iremos aprender é a exercitar a nossa autoridade, que está escrito aqui. Não sei se vai focar. Não, não vai focar. Mas tudo bem, está escrito aqui. Então a gente vai começar essa leitura fazendo a oração que Paulo fez pela igreja de Éfeso de forma pessoal, como o pastor Kenneth nos ensina. Que o Deus do meu Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, me dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Pai, eu te peço que o Senhor abençoe e abra os meus olhos espirituais para essa palavra, que eu receba entendimento e consiga pôr em prática aquilo que o Senhor quer que eu faça. Em nome de Jesus, eu também abençoo meu irmão e minha irmã que estão vendo esse vídeo. Que eles sejam alcançados pelo teu poder e pela sabedoria e pela revelação da palavra na vida de cada um deles. Em nome de Jesus, eu te agradeço e louvo o teu nome, Senhor, porque tu é o único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Então, meus amigos, vamos iniciar aqui, mas antes deixa eu molhar o bico, porque é leitura hoje. Então vamos lá. Capítulo 5. Exercitando a autoridade. A porta para o exercício da autoridade tem seu pivô em duas frases que Paulo orou em Efésios. Pondo-o à sua direita nos céus, Efésios 1, versículo 20, a parte B, e nos ressuscitou juntamente com ele, Efésios 2, versículo 6, a parte A do versículo. Medite nessas duas orações. Aprenda a fazer delas as suas orações. Alimente-se com as verdades nelas contidas, até que se tornem uma parte da consciência interior. Então elas dominarão a sua vida. No entanto, não tente aceitá-las racionalmente. Deve-se obter a revelação delas pelo seu espírito. Note que não somente está escrito assentado à direita do Pai, acima de todos os poderes da esfera de Satanás, mas também que estamos lá porque Deus ressuscitou-nos juntamente. Não somente fomos assentados, como também observe onde estamos assentados, acima de todo principado e poder e potestade e domínio. Isso está em Efésios 1, versículo 21, a parte A. Na mente do Criador, fomos ressuscitados quando Cristo foi ressuscitado. Quando o Salvador se assentou, assentamos-nos também. É onde estamos agora, sentados à direita do Pai com Cristo. O fato de o Filho de Deus estar sentado implica que, por enquanto, certos aspectos de sua obra estão suspensos. E aqui eu fiz duas anotações que são importantes. A primeira delas é de você lembrar do seu lugar. O que está ligado na terra também está ligado no céu. O nosso corpo físico está aqui, mas a nossa mente, os nossos pensamentos e as circunstâncias estão em outro plano, que é o plano espiritual. Estamos assentados à destra de Deus juntamente com Jesus Cristo. E nesse momento, Jesus não fará certas obras. Essas obras terão de ser feitas por nós. Toda a autoridade que foi dada a ele pertence a nós, por intermédio dele, e podemos exercitá-la. Nós o ajudamos realizando a sua obra na face da terra. Um aspecto de sua obra que a palavra nos fala para fazermos é derrotar o diabo. De fato, Jesus não pode fazer a sua obra sem nós. Pode-se argumentar, bem,
Ele pode viver sem mim, mas eu preciso dele. Não. Cristo não pode viver sem você mais do que você não pode viver sem ele. Veja a verdade que Paulo está ressaltando aqui em Efésios. Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. Que tal se seu corpo dissesse: posso viver sem minha cabeça, não preciso dela? Não, seu corpo não pode viver sem sua cabeça. E se a sua cabeça dissesse: bem, posso viver sem meu corpo, não preciso do resto dele, posso viver sem as mãos e os pés? Não, você não pode. Da mesma forma, Cristo não pode viver sem nós, porque a obra de Jesus e de Deus é realizada por meio do corpo de Cristo. Seu trabalho nunca será feito sem a nossa participação, e nós nunca viveremos sem ele. Lembra-se da passagem, né? Você conhece, né? Sem mim nada podeis fazer. Aqui eu também fiz uma pequena ponderação, né? A nossa luta sempre é no campo espiritual. Em Efésios 6, versículo 12, a parte A, está escrito: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades. Se você isolar esse versículo do seu contexto e continuar falando a respeito da terrível luta na qual estamos empenhados contra o diabo, descrevendo que ele é poderoso, você perderá tudo aquilo de que Paulo fazia questão, porque não é isso que ele dizia em Efésios. Lembre-se de que, quando Paulo escreveu essa carta à igreja de Éfeso, ele não a dividiu em capítulos e versículos. Os eruditos se encarregaram disso em data muito posterior, apenas para nos situar. Ou seja, né, foi escrito muito tempo depois a Bíblia de forma separada, ponto a ponto, separadinho em versículos. A carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, ela é uma carta inteira. Onde eu estou? Você pode causar grande prejuízo, às vezes, isolando um versículo de seu capítulo, tirando-o do seu contexto, fazendo com que signifique algo que realmente não está no contexto. O Espírito Santo, por intermédio de Paulo, revela-nos no capítulo 2 que estamos assentados acima desses poderes com os quais temos de lidar. Não somente está escrito assentados à direita do Pai, muito acima desses poderes, mas estamos lá também, porque Deus nos faz assentar juntamente com Cristo. Portanto, em nossa batalha contra o inimigo e suas forças, precisamos ter em mente que estamos acima deles e temos autoridade sobre eles. A palavra declara que, como Jesus as conquistou, somos conquistadores também. Sua vitória pertence a nós, mas temos que levá-la a efeito. E aqui eu fiz uma breve pesquisa sobre o que significa efeito. Efeito é o resultado de uma causa. Você precisa provocar esse efeito. Como você vai provocar esse efeito? Orando, jejuando e exercitando a autoridade que Deus lhe deu. Tá? Aqui tem um subtítulo muito importante, muito legal, que vai falar justamente aquilo que a gente ponderou há alguns segundinhos atrás, né? Cadê? Nesse momento, Jesus não fará certas coisas. Essas coisas terão de ser feitas por nós. E aqui ele vai falar justamente isso. O demônio com o qual Jesus se recusou a lidar. Presta bastante atenção nisso aqui. Em 1952, o Senhor Jesus Cristo me apareceu em uma visão e falou comigo por mais ou menos 1h30 sobre o diabo, os demônios e a possessão demoníaca. No final daquela visão, um espírito maligno que parecia um macaquinho ou um duende correu entre mim e Jesus, espalhando alguma coisa parecida com uma fumaça ou uma nuvem escura. Então, o demônio começou a pular, gritando com uma voz estridente: Iaque-tiaque, iaque-tiaque, iaque-tiaque. Eu não conseguia ver Jesus nem entender o que ele dizia, por conta dessas palavras que o macaquinho ficava falando. Durante todo o tempo dessa experiência, o Messias me ensinava alguma coisa sem prestar... Perdão, aqui há uma pontuação aqui, mas foi um erro na edição do livro, né? Durante o tempo dessa experiência, o Messias me ensinava alguma coisa. Se prestar atenção, você encontrará a resposta aqui para muitas coisas. Não podia compreender porque Jesus permitia que o demônio fizesse tanta algazarra.
Fiquei imaginando a razão de o Filho de Deus não ter repreendido o demônio para que eu pudesse o ouvir. Esperei por algum tempo, mas Jesus não tomou atitude com relação ao demônio. O mestre ainda estava falando, mas eu não podia entender uma palavra sequer do que ele dizia. E eu precisava ouvir, porque ele dava instruções referentes ao diabo, aos demônios e como exercer autoridade. Isso aqui acontece muitas vezes quando a gente está na igreja. Frequentemente a gente é pego por pensamentos aleatórios, às vezes nada a ver com o que está sendo pregado. Por exemplo, eu sou limpador de caixa d'água e dedetizador. Muitas das vezes alguma situação me vem à memória no meio da pregação, sem eu nem querer pensar na possibilidade de estar executando o serviço, mas aquele pensamento me veio. Ou por qualquer outra situação, alguma coisa que você viu que seja engraçada e naquele momento vem. Isso aí é o demônio tentando tirar a sua atenção da palavra. Pensei comigo mesmo, será que o Senhor não sabe que não estou ouvindo o que queria que eu ouvisse? Preciso ouvir isso, estou perdendo, ele dizia. Quase entrei em pânico, fiquei tão desesperado que gritei, em nome de Jesus, espírito tolo, ordeno-te que pares. No mesmo instante que proferi isso, o demôniozinho caiu no chão como um saco de feijão e a nuvem negra desapareceu. O mal ficou ali no chão, tremendo, choramingando e gemendo como um cachorrinho acossado. Nem olhava para mim. Não somente cales a boca, mas saias daqui em o nome de Jesus. Ordenei e o espírito foi embora correndo. O Senhor sabia exatamente o que estava em minha mente. Eu estava pensando, por que ele não agiu? Por que ele permitiu isso? Jesus me olhou e disse, se você não tivesse tomado uma atitude a respeito, eu não poderia também. Ao ouvir isso, tomei um verdadeiro choque. Fiquei pasmo e respondi, Senhor Jesus, acho que não o ouvi direito. O Senhor disse que não faria... Perdão. O Salvador explicou, não, se você não tivesse tomado qualquer atitude, eu também não poderia fazê-lo. Repeti tudo 4 vezes. Você vê que ele foi insistente. E ele era enfático ao dizer, não disse que não faria, disse que não poderia. Repliquei. Ora, querido Senhor, é impossível aceitar isso. Nunca ouvi nem preguei nada assim na minha vida. Aqui ele deixa bem claro, né, que ele já tem um tempo de pregação. Ele já vinha pregado há muito tempo e ele nunca teve a visão que ele está tendo hoje, com essa palavra de Jesus, né? E você vê que ele é insistente em receber a resposta de Deus. Seja insistente em receber a resposta de Deus também, assim como ele foi. Disse a Cristo que não me importavam quantas vezes o vira em visões. Ele deveria provar-me o que dizia com pelo menos 3 escrituras do Novo Testamento. E aí ele abre um parênteses, porque estamos vivendo sobre a nova aliança e fecha o parênteses. Você vê aqui que ele não desiste e ele continua indagando a Jesus. Jesus sorriu suavemente e afirmou que me daria 4 passagens que comprovassem o que ele estava falando. E essa coisa aqui é incrível demais, cara. Demais isso aqui. Você imagina você numa conversa questionando a Jesus e Jesus virar para você com um sorriso e falar, meu filho, eu te ensino, você está errado. Isso aqui deve ter sido tremendo, cara. Tremendo. Eu quero muito ter essa intimidade com Jesus. De falar com ele e ele sorrir pra mim porque eu tô questionando ele. E ele falando pra mim, meu filho, só confia no que eu tô falando. Só confia. Glória a Deus, Senhor, me dá essa bênção. Então eu avisei. Já li todo o Novo Testamento 150 vezes. E muitos trechos dele mais do que isso. Se isso está lá, é novidade para mim. E aqui é importante você parar para pensar um pouquinho. Às vezes você lê uma passagem e aquela passagem ali, ela é a mesma. Só que ela vai funcionar e agir de maneiras diferentes para vários outros problemas, várias outras situações que poderão surgir na tua vida.
a mesma palavra tem o mesmo efeito para várias situações diferentes. Glória a Deus. Lidando com o diabo é o subtítulo do próximo parágrafo. Jesus respondeu: Filho, há muita coisa lá que você não sabe. E ele continuou: Em parte alguma do Novo Testamento, a igreja foi convocada a pedir que Deus Pai ou Jesus fizesse qualquer coisa contra o diabo. De fato, pedir isso é desperdício de tempo. O crente é conclamado a fazer alguma coisa com referência ao inimigo. A razão disso é que você tem a autoridade para fazê-lo. A igreja não tem de orar a Deus Pai acerca do diabo, mas exercitar a autoridade que lhe pertence. O Novo Testamento fala aos crentes que façam com que eles mesmos algo a respeito do diabo. O menor membro do corpo de Cristo tem tanta autoridade, tanto poder sobre o diabo como qualquer outro, sendo que, a menos que os crentes façam alguma coisa no tocante ao diabo, em muitas áreas nada será feito. Cremos que certas pessoas têm poder. Não, Jesus disse que o menor membro do corpo de Cristo tem tanto poder sobre o diabo como qualquer outro. Quando começamos a crer nisso, estamos começando a realizar o trabalho. É importante que você anote isso aqui, tá? Isso aqui é importante. Qualquer pessoa, não é o seu pastor, o líder da igreja, que tem mais autoridade que você. Você tem tanta autoridade quanto ele. Se ele pode, você também pode. Você tem que crer nisso. Se o crente, se o seu irmão é capaz de receber e alcançar alguma bênção, você também pode, porque a autoridade que ele tem é a mesma que você tem. E o mestre continuou: Fiz tudo o que deveria fazer a respeito do diabo, até que o anjo desça do céu, tome a corrente e o amarre no fundo do abismo profundo. Isso está em Apocalipse 20, capítulo 20, versículos 1, do 1 ao 3. Depois você dá uma lida para não há muito vídeo. E isso foi um choque para mim, ele continua. Agora, ele continuou: Aqui estão as 4 referências que provam isso. A primeira de todas, quando ressuscitei dentre os mortos, pois toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Isso está em Mateus 28, 18, a parte B do versículo. Mas imediatamente deleguei a minha autoridade sobre a igreja, a terra, e somente poderei operar por meio dela, pois eu sou a cabeça da igreja. Só a cabeça, por exemplo, não pode exercitar qualquer autoridade, seja onde for, a não ser por meio do seu corpo. Deixa eu só beber mais uma aguinha aqui rapidinho. A segunda referência que Jesus me deu encontra-se em Marcos, capítulo 16, versículos do 15 ao 18. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios e falarão novas línguas. Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Ele disse: o primeiro sinal que surgirá a qualquer crente, não qualquer pastor ou evangelista, é que expulsarão demônios. Isso significa que, em meu nome, exercerão autoridade sobre o diabo, porque eu deleguei à igreja minha autoridade sobre o diabo. Lembre-se, Colossenses 1, versículo 13 diz: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Abre-se um parênteses, uma outra tradução diz: o Pai nos libertou do poder das trevas. Fecha parênteses. A palavra grega usada para poder significa autoridade. O versículo deveria ser assim: o Pai nos libertou da autoridade das trevas e nos transportou para o reino de seu querido Filho. Deus já nos libertou da autoridade das trevas. Portanto, temos o direito de falar às trevas, isto é, a Satanás e seu reino, e dar-lhe ordens. Subtítulo: Exercitando a autoridade sobre os outros. Importante, você que ora pela sua família. Os crentes têm autoridade sobre o diabo. Podem anular o poder dele se este se manifestar em qualquer área da sua vida ou da dos teus amados.
Eles têm autoridade e serão livres do inimigo, já que obtiveram o direito de exercitar a autoridade sobre ele. Ele não diz, quem diz o inimigo, tá? Isso não significa, entretanto, que sairão às ruas expulsando o mal de todos aqueles que encontrarem. Significa, primeiramente, que exercerão autoridade sobre o diabo em sua própria vida. Ou seja, né, primeiro você vai exercer sobre você. Quando você tiver pleno domínio sobre as ações do inimigo na sua vida, aí sim, entendo eu, que você poderá fazer pelos outros. Mas isso ainda é uma coisa que precisa ser entendida e num outro livro tem uma explicação melhor e a gente vai aprender lá, tá? Você deve entender que tem autoridade sobre a sua casa, mas não tem sobre a de outra pessoa. A autoridade espiritual é semelhante, muito semelhante à natural. Por exemplo, você não tem autoridade sobre o meu dinheiro. Você não deve me dizer o que fazer com ele, a menos que eu lhe dê permissão para isso. Você também não tem autoridade sobre os meus filhos, por exemplo. Se você tem com que, se você tem como se você tem como fazer com que o diabo desista de alguma de suas, calma aí, não é se não, desculpa. Você tem como fazer com que o diabo desista de algumas de suas manobras na vida de outra pessoa, mas não pode sempre expulsá-lo, porque não tem autoridade naquela casa. Aqui está algo muitas vezes mal entendido. Somente pela intercessão podemos exercer autoridade espiritual na família de outra pessoa. A referência seguinte que Jesus me deu foi em Tiago, capítulo 4, versículo 7, a parte B do versículo. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O sujeito do verbo resistir é vós. O crente precisa ter autoridade sobre o diabo, ou a Bíblia não lhe diria para fazer alguma coisa no tocante a ele. A Escritura não diz que o inimigo fugirá de Jesus, mas fugirá de você. Do mesmo modo, você não deve orar para que Cristo imponha as mãos sobre o enfermo. Do mesmo modo, você não deve orar para que Cristo imponha as mãos sobre o enfermo. Por isso você deve fazer. Observe também que as mãos não estão localizadas na cabeça, elas estão no corpo. Ou seja, né, a cabeça de Jesus não vai impor as mãos, é o corpo, você que vai impor as mãos. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Quando você impõe as mãos, está exercendo autoridade sobre o diabo. Essa autoridade é sua, sinta-se possuidor dela ou não. A autoridade não tem nada a ver com sentimentos, porém você precisa exercitá-la. Após aquela visão, e depois que recebi de Jesus aquele versículo em Tiago, meu espírito me disse que a palavra fugir era significativa. Procurei no dicionário e descobri que uma das conotações da palavra seria fugir aterrorizado. O diabo fugirá de você aterrorizado. Descobri então por que o demônio, na minha visão, começava a se lamentar e a chorar. Ele estava aterrorizado. Isso é poderoso. Desde então, tenho visto outros demônios tremerem de medo quando exerço sobre eles a autoridade que Deus me deu. Eles não têm medo de mim, eles têm medo de Jesus, a quem eu represento. Você é representante de Jesus, cara. Nós somos representantes de Jesus aqui na Terra. Glória a Deus. Continuando. Na visão, Cristo me deu outra passagem bíblica que fala para tomarmos uma atitude contra Satanás. Esta terceira referência se encontra, né? Não se encontrava, porque está lá até hoje. Em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, na qual está escrito: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Seu adversário significa seu oponente. Muitas pessoas param na leitura desse versículo e dizem: o diabo está atrás de mim. Então pedem oração para que o diabo não as alcance. Mas se falam assim: Satanás já os alcançou. É tarde demais para orar por elas. Então, o que você vai fazer? Vai se fingir de morto?
e rolar no chão? Vai esconder a cabeça na areia e ficar esperando até que ele desapareça? Não, graças a Deus. Observe o que diz o texto à medida que continuamos a leitura. Ele se refere à continuação do capítulo 5, versículo 8. A gente vai ler o 9 agora. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Jesus me revelou nessa visão. Pedro não escreveu essa carta e disse aos irmãos: Eis que me veio a palavra segundo a qual está usando nosso amado irmão Paulo para a expulsão de demônios. E Paulo envia lenços e roupas, e essas doenças deixam as pessoas, e os espíritos malignos saem. Por isso gostaria de sugerir que escrevam para Paulo e adquiram um lenço. Ele é bem sarcástico aqui, né? Bem irônico, né? Não. Ao contrário, o apóstolo advertiu a que tomassem uma atitude com relação ao diabo. O que ele quer dizer aqui? Você não vai falar mais com Paulo e pedir para Paulo orar por você. Paulo já não está mais entre nós. Paulo está na glória, esperando o retorno de Jesus. Somos nós que temos que fazer. E ele diz aqui, por quê? Porque tinham autoridade sobre ele. Você tem autoridade sobre o diabo. O Espírito de Deus, por intermédio do apóstolo Paulo, não lhe diria para fazer também qualquer coisa para a qual você não estivesse capacitado. A razão disso está no fato de que cada crente tem a mesma autoridade que Paulo tinha em Jesus Cristo. Pedro não está dizendo que apenas Paulo expulsaria demônios ou que ele resistiria ao diabo por nós. Por que pedir ao apóstolo quando você mesmo pode fazê-lo? Subtítulo: Ficando na brecha por bebês cristãos. E aqui ele não se refere a criança não, tá? É uma conotação não. Enfim, você vai entender. As pessoas estão sempre me perguntando por que não são curadas. Algumas pensam que há algo errado com o pregador que orou por elas. Explico-lhes que quando foram salvas eram como bebês e o Altíssimo permitiu que outros orassem por elas e as carregassem na fé. Mas depois de algum tempo, o Senhor espera que esse bebê cresça e ande e comece a fazer as coisas por si mesmo. Deus põe o bebê no chão e ordena que ande. Muitos, porém, não o fazem. Há muitas pessoas que ainda querem continuar como bebês e pedem sempre a outra pessoa que ore por elas, todo o tempo. E aqui eu me lembro do pastor Fernandes Lima. Para quem gosta de forró, aquela forrosada, né? O pastor Fernandes Lima, ele canta louvores no ritmo de forró. E tem uma canção dele que é o Crente 6 Horas. Todo crente que está passando por um problema é o crente 6 horas. 6 horas por mim, 6 horas por mim, alguma coisa assim, eu não sei a canção não. Mas é bem assim que fica testificado aqui, né? Meu irmão, ninguém tem que orar por você quando você já entende que você tem que caminhar por si mesmo, com suas próprias pernas. É isso que Deus quer que a gente faça, que nós cresçamos. E é o que eu estou fazendo agora nesse estudo e compartilhando com vocês, para que você e eu cresçamos e comecemos a caminhar pelas nossas próprias pernas. É diferente de você pedir uma bênção por alguém que tem mais experiência e sabedoria em uma área que você não tem. Por exemplo, domingo no culto eu pedi a bênção dos meus pastores, pastor Pedro, que é o maestro da igreja, que é a regente do nosso coral, e o pastor Mateus Lima, que é com quem eu estou fazendo curso em prol do meu ministério, né? Ele é o líder do ministério de música da igreja. Não só da igreja, né? De todas as igrejas da graça aqui do Rio de Janeiro. E eu pedi para que eles me abençoassem porque eu comprei a Bíblia King James de estudo. E eu vou precisar de muita sabedoria, muita revelação de Deus para conseguir estudar e conseguir passar para vocês o mesmo que está escrito e o mesmo que Jesus quer que nós vivamos. Por isso eu pedi essa bênção. Mas sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre meu relacionamento, meu casamento, que é o que eu uso como exemplo nas minhas pregações,
são as coisas que eu vivo. E sobre essas coisas eu tenho plena autoridade. Eu não deixo brecha para o diabo. Não dou brecha e vigio o tempo todo. E é assim que devemos ser. Assim Deus vai agir nas nossas vidas. E eu espero que você também alcance essa autoridade, como a gente está alcançando aqui através desse estudo, né? Vamos continuar, porque já tem 30 minutos de vídeo, tá? Queremos ajudar os que necessitam, mas precisamos ensinar as pessoas que elas podem crescer e exercer a sua autoridade, porque virá o tempo em que terão de usar a sua própria autoridade se quiserem ter suas orações respondidas. Só mais uma aguinha. Certa ocasião, minha esposa e eu nos hospedamos com um casal enquanto assistimos a uma convenção. A mulher estivera em nossa igreja antes de se casar. Pediram para que nós orássemos pelo bebê deles, de apenas alguns meses de idade, que tinha uma hérnia. Os médicos queriam operá-lo. Amaldiçoamos a hérnia e ordenamos que se atrofiasse e morresse. E em apenas alguns dias o mal desapareceu completamente e o bebê não precisou mais passar por cirurgia. A mãe do bebê argumentou: Irmão Reagan, não quero parecer crítica, mas em nossa igreja parece que só nós, os mais novos, somos os únicos que cremos e acreditamos em cura divina. Não havia a quem pedir que orasse pelo bebê antes que você chegasse, porque nunca ninguém ficou curado aqui. Misericórdia, né? Devíamos ficar mais fortes à medida que fôssemos ficando mais velhos, mas em geral não é o que ocorre. Na igreja dela, assim como em muitas outras, a maioria das pessoas foi salva quando era mais jovem, e naquela ocasião, Deus permitia que os outros orassem por elas. Entretanto, devido à falta de instrução apropriada, permaneceram no estágio inicial do desenvolvimento cristão. E eles disseram: éramos curados logo que nos tornamos crentes, mas agora isso não acontece mais. Conseguiu entender essa mensagem aqui? Importante você ficar atento, né? Por isso que muitas coisas não acontecem. Que infelizmente, em algumas igrejas, graças a Deus que na minha igreja sempre tem testemunhos de cura. Que as pessoas entenderam que elas têm autoridade sobre o seu corpo. Claro que, eu já falei anteriormente no primeiro capítulo, se eu não me engano, há situações em que a sua negligência vai causar um problema. Mas tem problemas que surgem por via espiritual. Elas alcançam você por uma brecha que você deixou para o inimigo. Continuando. O fato de sua fé ou o fato de não exercitar a sua fé ou não fazer as próprias orações, sempre dependendo das orações de alguém, faria tanto sentido quanto você nunca ter as próprias roupas, sempre dependendo das roupas de outra pessoa para se vestir. O que acontece às pessoas que nunca tentam exercitar algum tipo de fé pessoal, mas sempre descansam na fé que as outras pessoas têm. Acabamos de ler que o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas o crente pode fazer algo a respeito. Jesus, Tiago e Pedro nos falam para agir com relação ao diabo. Paulo disse em Efésios capítulo 4, versículo 27, não deis lugares ao diabo. Este foi o quarto registro bíblico que recebi de Jesus. E ele explicou, isso significa que você não deve dar lugar ao diabo em sua vida. O inimigo não tem poder para ocupar lugar nenhum, a menos que você lhe dê permissão. Você deveria ter autoridade sobre ele, ou isso não seria verdade. Subtítulo: A autoridade sobre a terra. 4 testemunhas, eu sou a primeira. Tiago é a segunda, Pedro a terceira e Paulo a quarta. Isso estabelece o fato de que o crente tem autoridade sobre a terra, pois eu deleguei a você, na terra, minha autoridade sobre o diabo. Se você não fizer algo, nada será feito. É por essa razão que muitas vezes nada é feito. Agora você pode entender o porquê de muitos acontecimentos. Nós permitimos que aconteçam. Desconhecendo nossa autoridade e o que poderíamos fazer, nada fizemos. E, de fato, permitimos que Satanás continuasse realizando tudo o que ele quisesse. Precisamos entender isso. Despertemo-nos.
Talvez precisamos mudar nosso modo de orar e tomar a dianteira sobre o diabo. Eu fiz isso. Você nada sofrerá se mudar. Será bom para você. Temos autoridade para fazê-lo. Estamos assentados à destra do Pai, acima de todo principado e das potestades. Como estamos acima deles, então temos autoridade sobre eles. Em Efésios, capítulo 1, versículos 22 e 23, o texto continua dizendo: E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, e que é seu corpo, e a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. E ele aqui abre um parênteses, né? Os pés são os membros do corpo, os pés são membros do corpo, não da cabeça. Concordando com o que John Macmillan ressaltou, como é maravilhoso saber que os membros mínimos do corpo de Cristo, os que compõem os pés, uma pequena unha, um dedinho, estão acima das poderosas forças das quais nos referimos. Lembre-se que em Lucas, capítulo 10, versículo 19, Jesus disse aos outros 70 discípulos que enviou: Eis que vos dou poder, autoridade, ele abre aqui um parênteses, para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Quanta autoridade sobre o diabo a igreja tem? Alguma coisa menos do que isso? Não, graças a Deus não. Ele ressalta aqui, glória a Deus, né? Graças a Deus que a gente não tem nenhum problema com relação a isso, né? Porque nós estamos acima. Se você ouvir boa parte das conversas dos cristãos ou ouvisse o sermão de alguns pregadores, teria a impressão de que o diabo é maior do que qualquer pessoa e que está dirigindo tudo. Sim, ele é o Deus desse mundo, portanto está dirigindo tudo. Estamos neste mundo, mas não somos dele, diz a Bíblia. Então ele não nos está dirigindo. O diabo tem nos pisoteado há tempo demais, e aqui ele está indignado e nós devemos ficar indignados. Será que o diabo não passou tempo demais pisoteando a gente, não? Então vamos seguir. Essas coisas não são brincadeiras. Somos tolos quando fazemos piadas sobre isso. Certa ocasião, em uma convenção, um pregador disse-me: Bem, irmão Reagan, pus o diabo para correr. O problema é que estou correndo e ele vem atrás de mim. Tal afirmativa só demonstra ignorância. Em primeiro lugar, você não deve fugir do diabo. A Bíblia declara que é ele que fugirá de você. É necessário, portanto, pô-lo para correr. Infelizmente, penso que essa é a situação dos pregadores e das igrejas na maioria das vezes. De fato, na maior parte do tempo, nós o vemos correndo por toda parte. Subtítulo: Reinando como Reis. Vejamos de novo em Romanos capítulo 5, versículo 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por este, mas os que recebem a abundância da graça do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. A versão ampliada diz que reinemos como reis em vida através do único Jesus Cristo, o Messias, o ungido. Glória a Deus. O plano de Deus para nós é que governemos e reinemos em vida como reis. Governar e reinar sobre as circunstâncias, a pobreza, a enfermidade e tudo aquilo que possa constituir obstáculo para nós. E aqui eu tenho que abrir um parênteses importante. Aqui a palavra diz sobre governar e sobre governo. Muitas pessoas falam que o evangelho e política não se misturam. E essa pessoa está equivocada nesse pensamento. Porque a Bíblia nos fala que o primeiro governador foi José do Egito, que foi levantado a governador para que ele pudesse dirigir as coisas para que o reino tivesse prosperidade. E a Bíblia também nos declara que bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Então eu te pergunto, como política e a fé que a gente professa não tem ligação se isso começou lá na Bíblia? Entende? Eu sigo alguns pastores que estão sendo perseguidos e estão sendo censurados pela política. O pastor Vagnão, tem um outro pastor que eu não me lembro o nome dele,
que foram intimados a prestar depoimento e remover vídeos da internet porque falaram mal do diabo. Você consegue entender isso? Você precisa abrir os seus olhos. Ore na passagem de Efésios 1, capítulo 1, versículo 17. Pede entendimento para Deus. Para que Deus abra seu entendimento nessa área também, tá? É importante a gente estar ligado. O que falta, no meu entendimento, o que falta para a volta de Jesus é a perseguição à igreja, que está começando. Fica atento. Continuando aqui, né? Reinamos porque temos autoridade. Reinamos por Jesus Cristo. Em outra vida? Não. Nesta, ao cantarmos ou dizermos algo, estejamos seguros de que estamos afinados com a palavra de Deus. Algumas pessoas cantam: aqui vou peregrinando como um mendigo no frio e no calor. Ou, precioso Jesus, não se esqueça de mim. Todo tipo de incredulidade. E aqui ele fala até com relação ao meu ministério, né? Pra gente tomar cuidado com aquilo que a gente canta, que a gente entoa a Deus. Não vagueamos como mendigos, porque não somos. Somos filhos de Deus, herdeiros dele, co-herdeiros com Cristo Jesus. Isso está em Romanos 8, versículo 17. Somos o corpo de Cristo, estamos sentados com ele, à destra da majestade nas alturas, acima de todas as potestades e todos os poderes, de toda a força e todo domínio, glória a Deus. Isso não se assemelha muito ao mendigo ou ao pedido. Ele se refere a esse contexto aqui, ó. Precioso Jesus, não se esqueça de mim. Ou, se eu pudesse alcançar, ou, ficando em algum lugar nas sombras, você encontrará Jesus. Ou ainda, Senhor, construa uma casinha para mim em um cantinho da terra gloriosa. Não tem que pedir por isso, você já está preparado, você precisa alcançar. Desculpa. Meu Deus. Prefiro ouvir um jumento zoar a ouvir tais cânticos. Mas os cantamos durante tanto tempo porque acreditamos ser verdade. Pessoas derramam algumas lágrimas porque vagueiam como mendigo e pensam que estão sendo abençoadas. Misericórdia, Senhor. Frequentemente, os cristãos agem como filhotes de pássaros, com os olhos fechados e a boca aberta. Qualquer pessoa pode dar-lhes qualquer coisa para comer e estão prontos para aceitar. Bem, não vou ficar com minha boca aberta e meus olhos fechados. Ao contrário, ficarei com os meus olhos abertos e a minha boca fechada. Vigiemos. Subtítulo: Humildade versus pobreza. Muitos crentes confundem humildade com pobreza. Um pregador certa vez disse-me que fulano possuía humildade, porque andava num carro muito velho. Repliquei: isso não é ser humilde, é ser ignorante. A ideia que o pregador tinha de humildade era de dirigir um carro velho. Outro observou: sabe, Jesus e os discípulos nunca andaram em um Cadillac. Não havia Cadillac naquela época. O Messias andou em um jumento, que era o Cadillac daquela época, o melhor meio de transporte existente. Isso aqui é importante, hein? Anota isso aí, tá? Deixa eu marcar aqui que eu vou precisar anotar também. Os cristãos têm permitido ao diabo lesá-los em todas as bênçãos que poderiam usufruir. Não era a intenção de Deus que vivêssemos em pobreza. Ele disse que deveríamos reinar em vida como reis. Quem jamais imaginaria um rei vivendo em estrita pobreza? A ideia de pobreza simplesmente não combina com reis. Você entende que você é rei? Você consegue se imaginar rei? Vamos passar a viver rei. Prosperidade não significa ter dinheiro, não. Subtítulo: Exercendo autoridade sobre sua família. Olha aí, hein? Não era a intenção de Deus que o diabo dominasse nossa família. Quando nossos filhos eram pequenos e Satanás tentava adoecê-los, eu ficava furioso com o inimigo e ordenava que se afastasse de meus filhos.
Eu lhe dizia: estou governando em meu domínio, você não dita normas nesta casa, eu governo por intermédio de Jesus Cristo. Anota isso aí, hein? Punha-o para correr e ele obedecia. Você pode afugentá-lo também. Há anos pregava no norte e fui acordado no meio de uma noite. De algum modo sabia que o Espírito... Peraí, deixa eu voltar aqui. Há anos pregava no norte e fui acordado no meio da noite. De algum modo sabia que no meu espírito que alguém... De algum modo sabia no meu espírito que alguém estava em perigo físico e comecei a orar em línguas. Ele abre um parênteses. Aqui que há a intercessão entra em ação. Fecha parênteses. Perguntei ao Senhor qual era o problema e ele me mostrou que era algo referente ao meu irmão mais velho. Sabia que a sua vida corria perigo. Assim continuei a orar em silêncio, em línguas, por mais ou menos 1h30. Não perturbei minha esposa que dormia ao meu lado. Finalmente tive a sensação de vitória e comecei a cantar bem baixinho em outras línguas. Então voltei a dormir. 2 dias mais tarde, minha irmã telefonou-me do Texas, chorava, quase que histérica. Dub foi acidentado, fraturou a coluna, ela gritava. Ele está muito mal, está em Kansas. Os médicos não sabem se ele sobreviverá ou não. E eu a acalmei. Espere um minuto, acalme-se. Ele não está tão mal quanto pensam. Se estivesse, Deus já o teria tocado, porque orei por ele há 2 dias e já obtive resposta. Você orou? Ela perguntou. E ele respondeu, orei sim. Não fique nem um pouquinho preocupada, ele está bem. Você tem que ser confiante na sua oração. 2 dias mais tarde, ela telefonou-me novamente. Tinha pedido informações sobre as condições de Dub. E ele havia deixado o hospital engessado e não morrera, como os médicos haviam previsto. Nem estava paralítico. Ele foi para nossa casa no Texas. Estava muito desanimado e deprimido, pois enquanto esteve fora, sua esposa o havia abandonado levando as crianças. E eu pregava em minha igreja naquela manhã de domingo e tentei levá-lo conosco, mas ele não quis. Ele era um bebê ainda, era recém-convertido. No meio do meu sermão, repentinamente tive uma visão. Meus olhos estavam abertos, porém ali na minha frente vi o meu irmão no parque da cidade. Ouvi-lhe dizer para si mesmo, bem, sei o que vou fazer, vou matá-lo e em seguida cometer suicídio. Misericórdia. Paralisado eu disse, espere um minuto, tenho um assunto para resolver, depois continuo meu sermão. Falei àquele demônio que o atormentava, diabo, pare com isso agora mesmo, eu ordeno em nome de Jesus Cristo que deixe esse homem. A congregação, ele abre um parênteses aqui, né? Não sabia do que eu estava falando, mas o inimigo sabia. Foi tudo o que eu disse, então retomei o meu sermão. Quando chegamos em nossa casa, meu irmão estava lá, e obviamente de bom humor. Contou que tinha ido até o parque e decidira resolver as coisas por si mesmo. Respondi, isso mesmo, eu sabia disso. E relatei a ele a visão. Ele contou, alguma coisa me envolveu de repente, foi como se algo me levantasse do chão. Como se uma nuvem tivesse sido tirada de cima de mim. Voltei para casa assoviando e cantando. Glória a Deus. Dub não sabia tocar o Senhor por si mesmo. Dub não sabia como tocar o Senhor por si mesmo, porque era apenas um bebê na fé. Por vezes, alguns de nós, que somos mais velhos no Senhor, temos de ajudar os bebês. Graças a Deus podemos fazê-lo. Entretanto, virá um tempo que terão de saber como agir por si mesmos. Então, não poderemos tomar providências por eles. Subtítulo: Aprenda a ser exaltado. Nós cristãos precisamos aprender que estamos assentados com Cristo. Temos de saber nos posicionar no lugar elevado onde Deus quer que estejamos. A igreja falha frequentemente nesse ministério de autoridade. Em vez de ensinar a esse respeito, ela se curva derrotada e vencida pelo medo. Em Efésios 1:22 é dito, e sujeitou todas as coisas a seus pés, sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Jesus é a cabeça sobre a enfermidade e qualquer outro mal, como provou quando esteve aqui na terra. Se mudarmos a ordem das palavras, obteremos o sentido mais profundo, de modo mais claro.
Cabeça para a igreja sobre todas as coisas. Jesus é a cabeça sobre todas as coisas por amor à igreja. Glória a Deus. Vou repetir isso aqui. Cabeça para a igreja sobre todas as coisas. Jesus é a cabeça sobre todas as coisas por amor à igreja. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. É necessário meditar nessas verdades divinas para que nosso espírito possa compreendê-las plenamente. Ao agirmos dessa forma, receberemos ricas recompensas. Quando tomamos essa atitude reverente, o Espírito da Verdade, o Espírito Santo, pode elevar-nos a um lugar onde poderemos alcançar o verdadeiro significado da revelação de Deus. Em Efésios, Paulo orou a fim de que a igreja em Éfeso tivesse o espírito de sabedoria e de revelação. O Criador fez com que Cristo fosse a cabeça sobre todas as coisas. É por amor a nós que ele é a cabeça, para que, por seu intermédio, possamos exercer essa autoridade sobre todas as coisas. Quando compreendermos o que nos pertence, desfrutaremos da vitória que Cristo tem para nós. O diabo lutará para nos afastar dali. No entanto, por meio de uma fé persistente no Filho de Deus, a vitória é nossa. Glória a Deus. Vamos repetir isso aqui? Por meio de uma fé persistente no Filho de Deus, a vitória é nossa. A vitória é minha se eu persistir na fé no Filho de Deus, Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. E aqui nós encerramos a leitura do 5º capítulo. Espero que você tenha sido abençoado. Espero que Deus tenha aberto o seu entendimento assim como abriu o meu. Em nome de Jesus, que você receba sabedoria e revelação sobre esta palavra e que você ponha em prática aquilo que já lhe pertence, que já foi preparado para você. Em nome de Jesus, que estejamos aptos a pregar e a praticar a autoridade que Jesus nos deu. Deus te abençoe e até o capítulo 6. Fiquem com Deus.